Oi, gente. Vamos fazer um feijão tropeiro comigo? Hoje nós teremos feijão tropeiro, tá? O feijão que eu faço é com esse aqui, ó. Se chama, aqui na Bahia, a gente chama ele de feijão fradinho, tá vendo? A gente chama de feijão fradinho. É com esse feijão que eu vou fazer o tropeiro. Bom, vamos começar. Aí eu tenho meio quilo de feijão fradinho, como eu falei pra vocês, certo? Aqui eu tenho os temperos, tomate, cebola, pimentão, coentro, umas folhinhas de hortelã, folha de louro, pimenta cominho, orégano. Então, assim, as especiarias ficam a gosto de vocês, tá? E aqui nós temos uma porção de bacon cortadinho, uma calabresa também cortada em cubinhos e a charque e a carne defumada que a gente tem aqui, que a gente corta também, tá? As carnes eu escaldei para poder tirar o sal, tá, gente? Para não salgar. A gente aqui utiliza o mínimo de sal. Como eu vou fazer uma porção do tropeiro, eu vou deixar uma quantidade do feijão sem ser tropeiro, tá? Porque assim, o tropeiro é bom para você comer na hora, né? Você não pode ficar guardando porque termina azedando por conta dos temperos. Então eu faço uma quantidade para poder comer. E aí o outro feijão eu deixo para poder comer com caldo, tá? Que é o feijão normal mesmo, como a gente come. Aí tá bem recheada, tá? Ou refogada, como vocês podem ver, né? Eu coloquei aí eu botei um pedaço de calabresa, a charque, uma costela. Isso tudo eu antes escaldei, tirei todo o sal, tá? E coloquei na panela, tá? Com os temperos recheando. Agora eu coloquei a água, subiu aquele vapor, né, gente? Que eu aproximei o aparelho, né, gravando. Terminou que subiu aquele vapor. Pronto, aí eu já vou jogar agora o feijão, certo? Bota uma quantidade de água que cubra o feijão. E você mexe, né? Mistura, dá aquela misturada. Como eu vou fazer aí agora. Pronto, tá vendo? Como sempre eu misturo. Eu botei um pouquinho também de extrato, sal, você pode botar a gosto, tá? Pra não salgar muito, já que tem carne salgada, né? Esse feijão só contém coisas que realmente que tem sal. Então, a gente tem que tomar todo cuidado para não salgar também. E aí, a gente vai tampar a panela. E eu vou deixar o prazo cozinhando por 20 minutos, porque é um feijão que ele é mole, tá, gente? Então, não tem a necessidade de deixar por muito tempo. Em outra panela ou frigideira, eu coloquei um pouco de azeite doce ou o óleo da sua preferência, tá? E jogo o que a gente já tinha cortado das carnes, né? Cortadinhas, tá? E aí eu vou mexendo para poder começar a fritar e dourar, certo? É importante que ela fique bem douradinha, né? Bem fritinha, para poder ficar no ponto ideal do tropeiro, tá? As carnes têm que ficar no ponto ideal. Aí eu joguei um pouquinho de cebola, não sei se vocês estão vendo. Eu gosto de colocar uma cebola aí para poder fritar e dar um sabor todo especial à carne, né? Normalmente carne frita a gente gosta muito aqui no Nordeste também, tá? Então a gente aqui maneira um pouquinho por causa da saúde. Bom, aí o feijão ele já cozinhou. Foram 20 minutos certinho, está no ponto. Não é bom passar mais do que 20 minutos, porque senão ele começa a esbagaçar. Na verdade, ele fica muito mole, né? E aí não vai servir para fazer o tropeiro. Aí, como vocês estão vendo, a carne tá bem fritinha, né? Eu vou mexendo para poder igualar, né, a carne, ficar frita de todos os lados, bem torradinha, certo? E a gente vai mexendo até chegar no ponto ideal. Tá vendo que elas estão bem douradinhas? Esse é o ponto, tá? Agora é o seguinte, como eu não vou fazer todo o tropeiro, como eu tinha dito a vocês, eu cozinhei também 3 ovos, tá, gente? Eu cozinhei 3 ovos, aí é uma porção de farinha,
certo? Aí é o feijão. E aí eu vou fazer uma porção do tropeiro. Não vou fazer toda a carne, não. E aí eu vou colocando com uma escumadeira, vou separando, porque eu não vou colocar caldo, né? Eu só vou colocar só o feijão, só os caroços do feijão. Aí eu tô colocando na vasilha, que eu vou... Tô colocando a quantidade, né, que eu vou utilizar, tá? Eu acredito que seja mais ou menos umas 200 gramas, mais ou menos, de feijão, 250 gramas de feijão já cozido, que é para a quantidade de tropeiro que eu vou fazer, tá? Então, eu dividi as carnes no meio, coloquei tem 3 ovos cozidos cortados, e aí eu já tô colocando a quantidade para poder fazer para o almoço, tá? Olha, tô tirando uma quantidade boazinha para poder ser o suficiente para poder fazer o tropeiro, a quantidade que eu quero. Agora eu coloco a metade das carnes fritas, né, que eu já tinha separado, tá? Para fazer a quantidade que eu desejo, certo? Então, eu tô aqui misturando, tá? Em seguida, eu vou colocar uma porção de farinha e você vai colocando aos poucos. Eu não gosto dele muito seco, então eu vou colocando, vou misturando, vou vendo o ponto, né? Se você achar que ficou muito seco, você pega mais uma porção de feijão e coloca, tá? Ou até um pouco do caldo, né? Não seria o ideal, mas se você tiver colocado todo, ainda não sobrou um pouquinho do caldo, você coloca o caldo, para poder ele não ficar tão seco, né? Tão ressecado. Aí eu coloquei mais um pouco, porque eu tô puxando de baixo para cima, né? E tem o caldinho da carne, né? E que ficou embaixo, certo? Eu também cortei, gente, um tomate, pimentão, cebolinha, se tiver coentro, tá? E aí eu vou misturar esses temperos, tá? Ao tropeiro, tá? A nossa mistura aqui. E aí ele vai misturando. Também fiz a mesma coisa, tá, gente? Separei uma porção para fazer uma outra etapa depois, mais tropeiro. E aí, os ovos, eu coloquei os 3 mesmo, por quê? Porque o ovo não serve para você guardar, né? Então, bom, aqui estou eu, né? Já coloquei os ovos. Eu tive que tirar um pouquinho eu tava segurando o celular e aí eu tive que tirar, tá? Pra poder mostrar um pouquinho, botei no tripé pra poder mostrar a mistura. Gente, não sei se vocês perceberam, mas minha vizinha passou e disse que estava cheirando e que também queria. Vou separar um pouco para ela também. Então, aí é o nosso tropeiro já misturado, a quantidade que eu desejei fazer, tá, gente? E aí vou fazer depois uma outra porção. Pronto. Nosso tropeiro pronto para servir. Qualquer dúvida pode fazer seu comentário. Espero que tenha gostado da receita. Até a próxima.